Olá amigos do blog charutos.com. Estamos aqui com um grande amigo meu, Gianni Tartari. Perfeito, Gianni Tartari. E o Gianni dispensa comentários, apresentações, mas nada mais, nada menos que 2 vezes o melhor sommelier do Brasil. E grande amigo charuteiro, gosta muito de vinhos, trabalha com vinhos. Se vierem a São Paulo, o Gianni é sommelier de um dos melhores restaurantes da capital paulista, chamado Loi Restaurantino, fica na Melo Alves. Mas tirando isso, hoje o papo é um papo de vinho e charuto. Que Gianni, eu tenho uma dificuldade imensa de harmonizar o vinho tinto com o charuto. E acabo não fazendo, porque eu acho que mato o vinho e não aproveito o charuto. Eu acho que o acompanhamento não vai bem. Então me diz por que você concorda que não seria o ideal? Vinho tinto, a gente, sei lá, fala de várias coisas importantes do vinho tinto, de estrutura, de corpo, de tanino, né? O vinho tinto tem essa substância a mais que os vinhos, em geral, o vinho branco, o espumante e tudo mais. Então é um vinho que tem mais estrutura, mais força. Mas mesmo com essa estrutura a mais, com esse corpo, mesmo que você pegue um vinho, um grande Bordeaux, um grande Barolo, que corpo ali é o que realmente não falta, eu acho que ainda assim falta alguma coisa para fazer essa harmonização ou para fazer esse acompanhamento de uma maneira mais correta, assim. Perfeito. Esses tintos têm, vamos pegar um tinto, vamos dar nome aos bois aqui, vamos pegar um tinto, eu falo de um vinho italiano, obviamente. Sim. Vamos pegar um vinho, o Barolo. O Barolo, por exemplo, é um vinho robusto, é um vinho que a gente, quando fala essa palavra Barolo, lembra logo da quantidade enorme de tanino que ele tem. Então é um dos mais robustos, ele mais pega bastante na boca. Isso, né? Tanino é aquela sensação astringente, que quando a gente dá um gole a boca seca, vamos dizer assim, né? Como se fosse um caju verde. Exatamente no isso. mais extremo, né? Exatamente isso. Dá aquela secada muito forte por conta do tanino que ele tem demais, assim, que é uma grande característica dele. Pegando esse vinho como exemplo e, vamos dizer, abrindo uma garrafa para acompanhar o charuto, para fazer essa harmonização com o charuto, seria uma delícia, vírgula, mas falta alguma coisa. Né? Falta, pensando num vinho que seria ideal, falta um teor alcoólico mais elevado, falta um pouquinho mais de álcool. No Barolo a gente fala por volta dos 13, 14, em algumas exceções assim. E falta o que a gente estava comentando aqui um pouco antes, a história do corpo, mas a história da doçura, né? Um pouco do doce, um pouquinho do açúcar. Porque o Barolo, você sabe muito bem, é um vinho seco. Sim. Mas a doçura também, ela não é a única característica que eu vejo que não é o único fator, né? Porque se a gente for pegar um whisky, por exemplo, um single malt, ele não é doce. Exato, que não é o açúcar. Só que ele tem um álcool de 40%. Ele não tem, desculpa te interromper aqui, mas não tem o açúcar, mas tem essa sensação, digamos assim, adocicada. Sim. Pelo fato de ter um álcool super alto, né? Assim. E tem um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, que é a acidez. Vamos lá, ele tem uma acidez altíssima, que é a sensação quando você tem uma bebida ácida, quando você saliva muito, né? É isso aí. Quando você continua salivando. Isso, se você juntar a doçura com bebidas doces, com uma acidez alta, eu acho que é um acompanhamento perfeito para o charuto. E é o que eu mais gosto de para acompanhar os charutos, são bebidas com essas características. Que daí a gente tem um vinho de sobremesa, né? Que mais a gente tem? Tem vários tipos de vinho de sobremesa, né? Não só generalizando. Sim. Tem os vinhos de sobremesa que são tintos, né? A gente sempre lembra daqueles que são amarelinhos, tipo Sauternes, Late Harvest, Tokai, por aí. Mas tem os tintos, né? Vamos pensar no Morri, vamos pensar no Banyuls, que são 2 opções assim maravilhosas para acompanhar, que eu acho que seriam o Vinho Santo. O Vinho Santo, não pode esquecer de Itália. O Vinho Santo, claro, o Vinho Santo tem maravilhoso. Que eu descobri há pouco tempo, que eu fiquei apaixonado, que é o Passito de Pantelleria. Passito de Pantelleria, que tem que é um vinhozinho gente, é mais África do que Itália, porque a ilha fica mais perto da África do que da Itália. Se a gente pega o mapa da Itália, a ilha da Pantelleria não aparece. Sim. Porque está lá embaixo, muito pequenininho. Tem a Sicília, que é a última pedrinha lá, vamos dizer, a última ilha. Sim. E está lá embaixo, então você quase não vê. E é linda, né? Pequenininha a Pantelleria. É uma graça. Eu pude ir uma vez lá e, sei lá, em 1 hora você faz um giro em torno dele. E tem um sistema de plantio muito diferente, assim, né? Como ali está próximo da África, como você falou, tem um vento chamado Scirocco, que vem da África com areia do deserto. Então, para fazer o plantio das uvas, eles fazem um buraco de 1 metro no solo, 1 metro de profundidade, e a planta é plantada lá embaixo. Então ela cresce
e ela não sai do buraco. Então o cacho, ele quando cresce e está formado e está maduro, ele tá ainda lá dentro. Como faz a colheita? O cara deita no chão, o viticultor deita no chão e com a tesoura vai cortando e vai tirando. É um trabalho. Essa é uma das razões para ele ser tão caro, né? Caro, isso aí. E tão maravilhoso. Mas eu acho que para a gente trazer para a realidade do nosso Brasil Guarani, que primeiro que a gente não tem um acesso muito amplo a esses vinhos, né? E nem vamos ficar tomando passito todo final de semana que tiver vontade de acompanhar um charuto. Infelizmente ainda não chegamos no nível Ike Batista de lifestyle, né? Mas eu acho que o que está muito próximo da nossa realidade, em termos culturais, em termos de bolso também, é o vinho do Porto. Opa, muito. Você gosta? Eu gosto muito do vinho do Porto. Eu gosto bastante também. Acho legal. Com charuto é o que eu mais gosto de acompanhar. Vinho do Porto e madeira, né? Porto, vários tipos de vinho do Porto, né? Tem madeira sim. Sabe, tem um Porto mais jovenzinho, que é o Rubi, né? Depois tem o vinho... Que já vai muito bem. Que já vai muito bem. Ele tem a cor vermelha, ele tem esse nome Rubi porque ele é mais jovem. Ele envelhece, sei lá, 1 ano, assim, no máximo, entre barrica e garrafa, e já está no mercado. E tem essa cor vermelha bem marcada, bem rubi, bem violeta. Depois tem o Tawny, que tem um envelhecimento, né? Para aquele envelhecimento básico, um Tawny normal, até 3 anos, entre barrica e madeira, entre barrica e garrafa. Que eu acho que dos mais simples é o que mais vai bem no charuto, o Tawny. Ah, você não acha os outros assim, de 10, 20, 30 anos? Não, dos mais simples, os mais baratinhos, o Tawny é o que eu mais gosto. Bem. E depois dos mais complexos, o 10 anos. Eu acho que ele faz o papel dele ali. E tem pouco de tudo que a gente estava falando, né? Tem o álcool, tem o açúcar, tem a acidez que a gente quase não sente, por ter bastante. Tem a jovialidade da fruta, ele não é 100% um aroma terciário, exato, como você pega um 20, 30 anos, que só tem... É super maduro, né? Exatamente. Aqui a gente trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês de vinho mais velhos. Esse, por exemplo, é um Burmester Colheita, 1985. Essa garrafa, infelizmente, eu já sequei. Infelizmente, né, que é um grande vinho, né? Maravilha. E o Colheita... Como que é o Colheita? O Colheita é a gente tem vários tipos de porto, como eu estava dizendo. Então, chegando lá no nível, lá em cima, tipo padrão super top, a gente tem o Colheita e tem o Vintage. O Colheita é um vinho que envelhece... outro aqui. Vai falando do Colheita. O Colheita é um vinho que envelhece muito tempo em madeira. Então ele pode envelhecer 10, 15 anos em barrica e logo depois ser engarrafado. Até mais que isso. Até 20 anos envelhecendo em barril de carvalho, grandes barris de carvalho, e logo depois é engarrafado. Tanto que nas garrafas a gente vê a safra, é o ano em que a uva foi colhida, foi transformado em vinho, né? Que ele transforma isso em vinho e faz todo o processo do vinho do Porto e ele vai ser envelhecido. Depois que ele vai ser, no momento que ele for engarrafado, o produtor coloca no rótulo isso também. Então a gente pode ver nas garrafas de colheita e também nas garrafas do Vintage, os 2 anos assim, né? O ano da safra, o ano em que a uva foi colhida, que o vinho foi feito, e depois o ano em que foi engarrafado. Isso está bem escrito lá. Isso é muito é uma informação muito importante, né? Esse é um que a gente tem. Esse é um Vintage, né? Mas no caso do colheita, uma coisa que pouca gente sabe e que é muito importante, quando você vai comprar um vinho colheita, não são vinhos muito baratos. Então, você não pode cair no truque do vendedor. Então, quando for o colheita, aqui ele foi o colheita 1985 e você vai procurar quando que ele foi engarrafado atrás. Aqui foi engarrafado em 2007, está escrito aqui atrás. Então, você vai contar a partir de 2007 um limite de 7 anos na garrafa. 10 no máximo, né? 10 no máximo. 10 no máximo. O ideal é até 7 anos. Quanto mais fresco na garrafa, melhor ele vai estar. Nos vinhos do Porto, colheita. Os Vintage, isso aqui, meu amigo, vai 200 anos na garrafa e vai tá bom. Uma coisa importante para falar do Vintage é o seguinte, a diferença entre os dois. O Vintage, ele tem um período curto assim de envelhecimento em madeira. Fica 2 anos em barrica, depois desses 2 anos ele é engarrafado e a vida inteira de envelhecimento dentro da garrafa. A gente pode ver depois que tem uma diferença também na composição do vidro das 2 garrafas. Sim. Do Burmester a gente pode ver que ela é, vamos dizer, transparente, a gente consegue enxergar através dela. A gente vai mostrar isso numa foto que a gente vai fazer no final do vídeo. E todas as garrafas de vinho do Porto Vintage, o vidro é escuro, é negro, para exatamente preservar a cor do vinho durante esse longo envelhecimento que ele vai sofrer em garrafa. Então, não tem essa intempérie da luz, não né? tem o problema de luz. O francês diria goût de lumière, né? O gosto de luz. Então é um vinho que fica muito bem protegido na garrafa e pode envelhecer muito tempo. Maravilha. Muito tempo. Gente, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai abrir esse vinho do Porto aqui, vamos degustar, que é um Porto da Casa
de Santa Eufêmia. Ele é um LBV 2002. A gente vai falar também o que é um LBV, que é o Late Bottle Vintage. E harmonizar aqui, harmonizar não, nós vamos acompanhar com um Epicure número 1, Olho de Monterrey, um charuto muito leve, muito elegante. E é isso, né? É isso aí, vamos beber. Gostei, muito rica a discussão, só que a gente poderia ficar a tarde inteira. O povo de casa que não vai aguentar. A gente não vai beber a garrafa toda? Sim, mas vai dar um take ali, né? Tá bom? Até daqui a pouco, gente. Valeu. Olá, amigos do blog charutos.com. Estamos aqui de volta com meu amigo Gianni Tattari, sommelier. Esqueci de falar, o Gianni é italiano nascido no Rio, né? Eu sou italiano carioca. Italiano carioca. E como todo bom carioca, né? Veio trabalhar em São Paulo, né? Trabalhar em São Paulo. Trabalhar em São Paulo. Veio ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro e ajudar São Paulo a crescer, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Abrimos aqui um vinho do Porto para a gente acompanhar o nosso charuto, né, Gianni? Nós abrimos um Casa de Santa Eufêmia LBV 2002. Um Porto muito interessante, né? Eu gostei muito. Ele é um vinho que envelhece bem, né? Um LBV. Mas você tem que tomar o mesmo cuidado, né? É, claro. O LBV, ele parte de um vintage, né? O produtor vai fazer um vintage, como a gente falou um pouco atrás, ele vai fazer um vintage, separa um lote desse vinho para envelhecer um pouco mais. Como a gente falou, o vintage, ele envelhece 2 anos em barrica, o português fala casco, né? Envelhece 2 anos em casco e logo depois é engarrafado e vive a sua vida inteira lá na garrafa. O LBV, ele envelhece 4 anos em casco, ele fica um pouco mais tempo envelhecendo em madeira, a madeira vai tirando cada vez mais agressividade e toda a potência que um vinho recém-produzido tem, e vai dando para o vinho também mais aroma, mais complexidade de aroma, né? Os aromas da madeira e tudo mais, um pouco de aquele lado abaunilhado e tudo mais. E então o LBV, 4 anos em madeira, 4 anos em casco e logo depois para a garrafa. Qual é a diferença? Quando ele chega no mercado, com 4, 5 anos depois, ele já está pronto para beber, enquanto que o Porto Vintage não está pronto para beber. Ou você bebe ele recém-chegado e o Vintage novo é duro, né? Muito tânico, muito firme, muito fechado, né? Tem um pouquinho de fruta, mas é complicado beber um Vintage novo. Já o LBV, que é o mesmo Vintage, um pouquinho mais envelhecido em madeira, já chega pronto para beber. É uma delícia, é muito gostoso. Então acho que aqui no caso, aqui vamos falar de preço, né? Acho que interessa muito pro pessoal, a gente fala do charuto, né? Vamos falar do preço dessas bebidas. Esse aqui é uma bebida, um LBV novo, que você vai comprar ele na faixa entre 100 e 200 reais, né? Entre 100 e 200 reais. É um vinho que abriu você tem que tomar inteiro. As pessoas têm aquele porto que está no bar da avó, aberto há anos, né? Esquece, gente, você perde toda a parte interessante do Porto. Exato, né? O vinho do Porto, assim como um vinho tinto, que a gente estava falando antes do Barolo, vamos falar vinho, né? O Porto é diferente do vinho. Os dois são vinho, mas tem uma grande diferença, né? Tem mais, é fortificado, tem mais álcool, é mais doce e tudo mais. E tem adição de álcool. Tem adição de álcool, isso. Agora, o que eu queria concluir falando dos dois é, como os dois são vinho, os dois sofrem a ação do oxigênio. Tal da oxidação. Sim. Quanto mais tempo ele ficar aberto, essa parte que a gente bebeu está cheia de oxigênio ali dentro da garrafa, então vai oxidar o vinho. Então esse vinho que o Thomas falou, o vinho da vovó, que está lá um século na prateleira, já era. Outro diferencial, o Porto Vintage, o Porto LBV, eles vêm com uma rolha. Rolha normal. Rolha igual de vinho. O Porto normal, o Ruby, o Town, ele vem com a tampa rolha. Tá. Que aquele você pode abrir e fechar. Então, uma semana, 15 dias você consegue matar uma garrafa daquela. Perfeito. E vamos falar também numa coisa que eu acho interessante, que é o custo-benefício. Quando você compra uma garrafa de reservado chileno, um Carmener, um Cabernet, qualquer coisa dessa, você vai harmonizar com o charuto, além de não ser um acompanhamento interessante, em termos de prazer, né? Nesses dois, você vai pagar lá seus 30, 40 reais numa garrafa, né? E você vai matar o quê? Sozinho? Então, sozinho ou em 2 pessoas? Em 2 pessoas. Em 2 pessoas. Então vamos dizer, 40 reais em 2, tá? Você vai comprar uma garrafa dessa daqui, vamos dizer, 100 reais. Você vai pegar um produto que, além de ter uma qualidade muito melhor, de ser muito mais adequado, no final das contas, você vai tomar em 5, 6 pessoas, se é o mesmo preço ou mais barato. E além dessa parte de preço e de custo-benefício que a gente está falando, a parte hedonística do negócio, o prazer. Exatamente. Você vai ter muito mais prazer
acompanhar o seu charuto preferido lá com um vinho do Porto do que com um vinho tinto. Exatamente. Acho que o prazer é mais, ainda mais se a gente estiver falando nada contra o vinho do Chile e tal, mas esses vinhos um pouco mais simples, vamos dizer assim, tem uma certa rusticidade ainda, né? Então, esse custo-benefício aí, quando você compartilha uma garrafa de Porto com 5, 6 pessoas, fica uma delícia. tranquilo. E você pode acompanhar junto com esse vinho do Porto, você pode acompanhar um queijo, né, que vai muito bem. Um gorgonzola, um roquefort, gorgonzola, um roquefort, ou até aqueles queijos de filho italiano, um Taleggio, um brie, com uma geleinha de frutas vermelhas, vai bem. E para concluir esse papo do Porto, muito importante, você tomar o Porto na sua taça ISO. Nós já falamos sobre a taça ISO, que significa International Standard Organization. É uma taça padrão para você degustar qualquer tipo de bebida. E por incrível que pareça, eu acho a melhor taça para você beber vinho do Porto. Eu acho uma boa taça para beber Porto. É uma ótima taça, uma taça barata que você encontra em qualquer lugar que você toma cachaça, Porto, vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, whisky, champanhe, tudo. Champanhe. Tudo. Tira até um expresso aqui dentro. Ó. É a taça legal, padrão. Ah, não tenho dinheiro para comprar a taça de branco, de tinto. Compra uma tacinha ISO, 12 pau. É uma caixinha com 6, você sabe, 15 7 pau legal, por taça, você resolve o seu problema. Falando no charuto que a gente está fumando, aqui a gente está fumando um Old Monterrey Picure número 1 de 2011, desculpa. É um charuto leve e que ele já tem um sinalzinho de evolução. Tem uma né? delícia, né? Eu pensei que fosse muito forte e tudo mais, é super leve. Super leve, redondo, né? uma maravilha. O Gianni está sendo introduzido agora à grande variedade, ao grande mundo, né, dos charutos. O Gianni só fumava D4. Eu só fumava esse e tal, agora estou conhecendo um pouco os. E agora, como vinho é muito bom a gente não ter preconceito e provar bastante coisa. Isso aí. Gianni, só tenho que te agradecer, cara. Um prazer. Com essa conversa. Vamos terminar o vinho aqui, né? Vamos terminar o charuto, né? O charuto. Tá ótimo. E senhores, o Gianni vai estar mais com a gente aqui para falar de bebidas. É um grande especialista, é um grande amigo que me ajudou muito no meu comecinho, quando eu comecei com a beber vinho, que eu gostava muito. Um moleque enxerido, penteiro, o Gianni me aguentou quando eu era moleque. Não que eu não seja moleque, que você seja um ancião, né? Mas me ensinou muito do que eu sei hoje. Agradeço muito ao Gianni nos vinhos e ao Rodrigo Gorga na parte dos charutos. Então, gente, ficamos com mais esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, mas ficou muito rico. Então, agora vocês vão ver as fotos da diferença do Porto Vintage, o quanto não passa de luz nele, que é o vinho que vai envelhecer nessa garrafa, e o Colheita, que é um vinho para você tomar ele novo quando você recebe a garrafa. Então ficamos com mais esse vídeo, espero que tenham gostado, grande abraço, boas baforadas, continuo não votando no PT, né? Nunca. Acho que isso é importantíssimo, Jamais. né? Impeachment da Dilma já, vamos mudar esse governo, e Tá como na hora. diria um pensador antigo brasileiro, políticos e fraldas têm que ser trocadas de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Exatamente. Cara. Um grande abraço, Até. Deus, tchau, tchau.